O maior roubo que houve na história não foi do Banco Central aqui em Fortaleza, não foi o dinheiro dos aposentados do INSS, não. O maior roubo de todos os tempos continua acontecendo há décadas e décadas aqui no Brasil. E são chamados pastores e bispos e apóstolos que estão assaltando, usando a arma que é a Bíblia, usando o nome de Deus, usando os agentes que é diabo, demônios, lago de fogo e gafanhotos, demônios que entram nas casas para poder arrancar o suor, o sangue, as lágrimas, o sacrifício dos pobres, dos trabalhadores, usando o nome do Pai para dízimos e ofertas e votos e campanhas e sacrifícios e fogueiras santas e o tudo e a vida, eles pedindo, usando o nome do Pai. Esse é o maior roubo de todos os tempos. Esses ladrões nem impostos eles pagam, nem pagam taxa de importação de outros países e eles andam livremente criando ideias mirabolantes. O Edir Morcego da Igreja Universal do Reino do Dinheiro. São 4 décadas assaltando, usando mentiras que não está na Escritura, usando indevidamente o nome de Deus e de Jesus, criando macumbas evangélicas e satanismos e imprecações, invocações e mantras e palavras mentirosas e heresias para arrecadar bilhões. É o bilionário do Brasil. Tem 103 empresas, todas lavando dinheiro em nome da fé, junto com outros crápulas, outros cães sarmentos, gulosos, malignos, famintos e abocanhadores que trabalham com ele. Queridos, estou aqui falando para abrir a mente das pessoas. Eu tenho 600 vídeos e tem alguns irresponsáveis, crente lixo, crente carniça, que antes de ver algum desses vídeos, ver outros conteúdos, ele já chega aqui querendo detonar, querendo aparecer. Vá se lascar você. Eu quero falar hoje aqui para quem quer abrir a mente e entender as coisas. Os piores crentes que existem são esses emuladores, irados, pelejadores, palvradores, contenciosos, soberbos, iracundos, petistas, bolsonaristas, torcedores de time de futebol, metidos apologistas, puritanos, a santos, e basta eles olharem com um olhar míope que eles têm para a aparência da gente, eles já vão julgando, é um garoto que quer like, é um garoto que eu quero que você diminua o tamanho das orelhas de burro que você tem e pare de relinchar um pouquinho e escute um pouco isso aqui. Presta atenção. Primeiro, o Criador nunca pediu dinheiro a ninguém. Procura na Escritura. Procura. Micaías, Elias, Eliseu. Procura Isaías. Procura Daniel. Procura Jeremias. Procura Ezequiel. Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, João Batista. Procura o Messias. Pedindo para alguém dar dinheiro em forma de dízimo? Não, não existe. É mentira de brasileiros e cães gulosos brasileiros. Não existe isso. Pode estar certo. Quando se fala de moedas, diz que Jesus, quando chegou a primeira vez no templo, ele viu os vendilhões ali. Eles viu os cambiadores trocando moedas judaicas pelas moedas dos turistas para comprarem animais e sacrificarem no templo. Ele virou a mesa e derrubou as moedas. Está escrito que Pedro chegou para ele e disse, é para pagarmos o imposto. Ele disse, eu não tenho, mas vai no rio Tiberíades, pega um peixe e pega uma moeda e paga por nós dois. E em Mateus, capítulo 10, versículo 10 em diante, ele enviou de 2 em 2 e disse, não leve moedas. Então o negócio da moeda no templo pode estar certo. Nem no Antigo Testamento era, nem na Nova Aliança é. São simplesmente brasileiros que encontraram toda a forma de roubar. E a melhor forma foi usando o nome de Deus, porque aí eles não vão presos. Quer dizer, Edir Macedo foi preso, Valdemiro foi preso e muitos outros foram presos porque eles não se contentam em roubar só os crentes. Eles têm de se envolver com o tráfico de drogas para lavar mais dinheiro, porque a ganância é grande, o rabo é muito grande e não dá para encher. Só com milhões, eles querem bilhões.
São muito famintos. Isaías diz, esses cães, eles são famintos, não se fartam, só quer cada um o seu pedaço, cada um a sua parte. Então, o dízimo cobrado na Bíblia era alimento, trigo, cevada, coentro, cominho, e era para o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, e com eles o levita, que não tinha herança, e que não recebia despojos de guerra, roubos, saques de outras nações que Israel saía matando tudo, igual o gafanhoto, o pulgão, a lacusta, enfim. E aí, até bruxos as pessoas buscavam para se livrar das garras de Israel. Nas campinas de Moabe, Baraque, o rei de Moabe mandou os seus soldados irem até Samaria procurar o Balaão, um vidente, para que ele pudesse fazer invocações, fazer alguma coisa para livrar aquele povo de Moabe de Israel, porque eles iam para destruir tudo. A ordem do Deus de Israel, desde a cidade de Ai, depois que saíram do Egito, devora tudo. Não era o pai do Messias ali, mas eu não vou entrar nessa vibe agora, não vou entrar nessa área. Estou apenas dizendo o seguinte, que o povo de Israel, eles simplesmente igual a gafanhotos, destruía tudo, e os líderes estão dizendo que os gafanhotos que devorariam as plantações de Israel, se a nação de Judá, que tinha usurpado a tribo de Levi, não repartisse com carentes, então os gafanhotos atingiriam a terra. Deus queria uma terra fértil e eles repartindo com os carentes. Mas enfim, dízimo na Bíblia é alimento, e seria melhor que ao invés de, por exemplo, os que vendendo propriedade, trazendo e depositando aos pés dos apóstolos, e estes repartiam a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Já que os líderes não fazem isso, pelo menos se dessem ordem, para que o gado que obedecem a eles e não a Cristo, fizessem cestas básicas ao invés de dar dinheiro para eles, aí o povo pelo menos matava a fome dos carentes, mas é pobreza sobre pobreza e abaixo da linha de pobreza e miséria e desgraça. Por quê? Porque 99,9% dos problemas das igrejas é falta de dinheiro, porque o pastor só recebe, mas não reparte. É diferente dos apóstolos que recebiam e repartiam, né? Mas a essas alturas tem gente aí com coceira na língua, coceira no rabo, são os haters crentes de merda, irresponsáveis, são os merdinhas da fé. Se você não está me achando humilde, então vá procurar Bruno Leonardo. Tem notificação do YouTube de manhã, ao meu dia, de tarde. Ele está orando por vocês e está com 70 milhões de seguidores. E é dessa forma, é só eu chegar aqui bem mansinho, com cara de Amélia, falando mansinho. Aí todos vocês que só andam pela aparência, carnais que não tem o Espírito Santo, olha só pela aparência. Esse é mansinho, esse é bem humildezinho, eu gostei dele, eu vou dar o meu like para baixar da égua. Não quero o seu like não, não quero o seu like não. Estou falando para quem está revoltado com o sistema e quer abrir a mente. Os falsos pastores dizem, é para a obra de Deus os dízimos e oferta. Obra de Deus? Qual é a obra de Deus? Perguntaram para Jesus. Jesus disse, a obra de Deus é você acreditar naquele que Deus enviou, que sou eu. Que era Jesus. Era só acreditar em Jesus. E o que é Jesus? A obra de Deus. Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho deu a vida na cruz e disse, tetelestai, está consumado. Então, a obra foi realizada. Quem crê nele tem a vida eterna. E o resto? É comércio, é vendilhões, é covil de salteadores, é cães gulosos, é lobos, é simplesmente raposas, é chacais, é urubus, tudo, entende? Faminto, é isso. Ah, não, mas eu queria fazer a obra de Deus. Ah, é? Pois tem a casa de Deus para você. A casa de Deus, está escrito, trazer em Malaquias 3:10, todos os dias para a casa do tesouro do Senhor. Mas a casa do tesouro do Senhor não era templo de Salomão, que o Deus das trevas apareceu para Salomão numa nuvem de chuva, uma nuvem escura. E diz que ele fizesse o templo, e Salomão fez logo 1000 altares. E terminou nos dias de Salomão, diz a Cabala judaica, o livro de bruxaria judaica, que um demônio chamado Asmodeus desafiou Salomão, pediu que ele tirasse o anel do hexagrama do dedo, e aí ele tirou o anel. E quando tirou o anel, na verdade o anel da estrela de Davi, as duas pirâmides, né, os poderes maçônicos. Quando ele tirou, ele foi transportado a 600 quilômetros dali, passou um tempo peregrinando e o demônio se materializou em forma de Salomão e ficou reinando, enganando o povo e o povo indo à idolatria. Então, ali não era a casa do Senhor. E quando fizeram o templo de Zorobabel, uma réplica do templo de Salomão,
O povo chorava porque queria igual o de Salomão. E, na verdade, o de Salomão, Deus mandou Nabucodonosor irado derrubar aquele templo, porque tinha 1000 altares para deuses desconhecidos. E aí Herodes pegou a réplica de Salomão, pequenininho, Zorobabel, o templo de Zorobabel, e refez o templo. Quando Jesus olhou, disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, aquele templo. Quando Jesus entrou a primeira vez, pegaram ele, quando ele leu o rolo do profeta Isaías, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pegaram ele e tentaram apedrejar-lhe, e ele correu, escapou dali. A segunda vez que entrou lá dentro, estou falando da porta do que seria o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Quando ele entrou ali, pegaram ele pelos braços, tentaram jogá-lo pela janela do templo, e ele escapou a segunda vez. Então ali não era. Então, em Malaquias, quando diz a casa é onde tem o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, o carente. É tanto que ele falou na casa de Simão, quando Maria quebrou um vaso de alabastro nos seus pés. Ele disse, quando Judas disse, que desperdício, isso podia ter sido vendido e dado aos pobres. Ele disse, os pobres sempre tereis convosco. Esse é o alvo dele. Quando o homem rico disse, tenho muito em depósito para muitos anos, ele disse, louco, esta noite expedir a tua alma, o que tens para quem será? Assim, aquele que é rico para com Deus, para com os homens, mas não é rico para com Deus. Ou seja, é alguém que demonstra riqueza perante os homens, mas não ajuda o carente. Salomão disse, quem dá ao pobre empresta para Deus. Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não consome, os ladrões não escavam nem roubam, e onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando o jovem rico dobrou o joelho perante ele, disse, bom mestre. Ele disse, por que me chamas bom? Por que me elogia? Ele não está em busca de aleluia, tu és o Senhor, tu és o leão da tribo de Judá, tu és a nossa bandeira, tu és o Deus poderoso, ó Jesus, glória ao teu nome, glória. Não, ele está dizendo, por que você fala isso? O que você quer? Aí o jovem disse, o que eu faço para herdar a vida eterna? É só guardar os mandamentos. Quando um mestre da lei experimentou ele, disse, quais são os mandamentos? É amar a Deus e o próximo? Ele disse, isso mesmo, faça isso e viva. Porque o cara disse, o que eu faço para herdar a vida eterna? Né? Ele disse, é só isso, guarda o mandamento. Aí disse, amar a Deus e o próximo, quem é o meu próximo? Aí contou a parábola do samaritano e disse, quem pareceu para você o próximo? Quando o judeu estava ferido, que o sacerdote passou de largo, o levita passou longe, o samaritano, que era inimigo, foi lá e pegou o cara e cuidou das suas feridas. Quem pareceu o próximo? Ele disse, foi o samaritano. Ele disse, vai tu, faz o mesmo e vive. Ou seja, a vida eterna é você crê na obra que foi a entrega de Jesus na cruz, só isso, e se quiser faça bem ao carente. Essa é a obra. Agora, esse templo que Jesus disse que é covil de salteadores, quando ele chegou no templo disse, a casa de meu pai é casa de fala, de oração. Quando você fala oração no colégio, já sabe o que é. Mas vocês transformaram nisso num covil de salteadores, um salão para fazer negócio, para repartir roubos, né? Está escrito que ele, ao ter virado as mesas também, os discípulos não entenderam o que ele falava. Que ele disse o seguinte, ó, a casa de meu pai é casa de fala, é casa de oração, de fala, e depois disse, derrubem esse templo, em 3 dias eu faço novo. Depois, quando morreu e ressuscitou, entenderam que a casa de fala que ele diz que é o templo de Deus e que derruba o templo, que ele faz um templo novo, se referia ao corpo dele, ao corpo da igreja. 1 Coríntios 13:16, vós sois o templo do Espírito Santo. Jesus falou para a samaritana, naquela época, 2026 anos atrás, o dia já veio, a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não é no templo e nem no monte, é em espírito e em verdade. A igreja primitiva fez isso, a igreja do 1º e do 2º século. 5.000 almas, 3.000 ouviram a pregação de Pedro em Pentecoste, mais 2.000 também ouviram. Um pescador que não tinha estudo aos pés de Gamaliel, mas tinha uma grande eloquência. Várias pessoas de várias nações acreditaram, também com aquele fenômeno de Pentecoste ali, eles ouvindo, os galileus que falavam aramaico e um pouco de grego koinês, estavam agora falando na língua dos partos, elamitas, Mesopotâmia, Capadócia, Ásia, Bitínia, Frígia, Panfilha, Turquia, várias línguas, a mesma linguagem, o milagre foi no ouvido, não era Cantarianda, Labaixéria, Metalaxibanca, Itabalamacia, Choulacraia, Terra Nostra, Hipertensão, Itamaraty, Pindamonhangaba, Eita McDonald's, se me encantas, tu me levas. Não era isso. Era falando das grandezas de Deus e sendo ouvido em línguas diferentes. Aquele povo que acreditou ficaram em frente ao templo de Herodes, como se fosse em frente à Praça da Sé, perguntando o que fazer. Mas Anás e Caifás começou a perseguir eles, e eles se espalharam. Inclusive Paulo, que era Saulo de Tarso, foi persegui-los lá
na cidade de Damasco. E lá já tinha crente lá. E esse povo se espalhou. Esse povo sobreviveu em casa. Aquelas igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, aquelas igrejas lá da Ásia Menor não eram templos, eram em casas. O irmão Epáfras, o irmão Enéas, o irmão, a irmã Eunice, a irmã Lóide, o irmão Timóteo, vários irmãos, eram casas. Algumas pessoas, cabeças, se reuniam em algum lugar para avisar de perseguição. Aquele povo se escondeu nas catacumbas de Roma, não havia templos, entende? Então a obra de Deus é dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, uma roupa para quem está nu, ajudar o doente, visitar o doente, ser hospitaleiro, visitar o preso, receber o estrangeiro, cuidados de situação de rua. Essa é a casa de Deus. Vocês estão me entendendo? Os pastores mentem, dizendo que é para a obra. Não, a obra de Deus não é pedra, não é tijolo, não é cal, não é aquela obra da Babilônia. A grande Babilônia que começou com Babel. Lá em Babel eles pegavam pedra, pegavam argamassa, eles pegavam tijolos, e ali, com a confusão das línguas, eles pararam a construção. Dali veio Babilônia, a confusão religiosa. E eles pegam os mesmos materiais fazendo templos enormes. Mas a casa de Deus não é aquilo. É ser humano. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Até que o templo gasta todo o dinheiro só em construções. E só quem se exalta são os grandes lá. Você vê, né? Procura Macedo, procura R.R. Soares, procura Bispo Esteves Hernandes, procura o Leonardo Salles, procura José Wellington Bezerra da Costa, procura Silas Malafaia, procura Samuel Câmara, José Carlos de Lima. Procura esses líderes, presidentes de convenções e presidentes de ministério. É relógio de 260 a 300 mil, é sapato de 4 mil reais, é terno de 40 mil reais, é bolsas de mulheres de 160 a 200 mil, é só luxo, entende? É simplesmente, está escrito que com a queda da grande Babilônia, que são as denominações, enquanto os crentes, repetidores de mentiras religiosas da cartilha, dizem que Deus vai arrebatar de cada denominação, grupo, está escrito é que a grande Babilônia deu de beber a todas as nações com o vinho da ira da sua prostituição. É que, na verdade, cada denominação é mais uma confusão da religião. A Deus e amor, o Davi Miranda dizia, quem sair da Deus e amor perde a vida eterna. Os da Assembleia diziam, aqui tem a melhor doutrina. Na Universal, o Macedo dizia, aqui tem a melhor fé. Lá na do Valdemiro ele dizia, aqui tem milagre, tudo charlatanismo e atores trabalhando ali, porque eu já conheci um primo de um ator lá em São Paulo que trabalhava para Valdemiro e também pro Edir Morcego. Então, queridos, essa obra que eles dizem é a obra da grande Babilônia, que tem as duas bestas poderosas, que são dois poderes, a besta das águas e a besta da terra. A das águas é a religião, cristianismo, por exemplo. E a besta da terra é o poder político. Os dois dão poder um ao outro. Os pastores recebem dinheiro dos políticos. Diz aos crentes que votem nos políticos. Assim como na AD do Brás, em São Paulo, o bispo Samuel Ferreira falou para o prefeito de São Paulo, essa igreja é sua, esse povo é seu. Então o povo vota nos políticos, os políticos dão dinheiro aos pastores, os pastores põem políticos dentro da Câmara Federal, põem em Brasília, põem no Congresso, põem no Senado. Esses vão trabalhar pela besta, pelos poderes religiosos. Jesus falou, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas nesses antros é as ovelhas dando vida a esses tubarões, esses caciques, esses cães gulosos que estão lá. E Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Quem entrar pela porta de Jesus vai sair do sistema. Quando Jesus falou para Pedro, tu és Simão, não foi carne e sangue que te revelou que eu sou filho do Criador, né? Quando ele disse assim, quem vós dizeis ser o filho do homem? Eles disseram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. E Jesus disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse, tu és o Messias, o filho do Criador vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Petrus, fragmento de pedra, e sobre esta pedra, grande bloco rochoso que sou eu, edificarei a minha eclésia, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eclésia é povos retirados para fora do sistema. Quando ele viu os religiosos com o helenismo, o farisaísmo e saduceísmo, o alexandrinismo, o cesarianismo,
zoroastrismo, escribas e fariseus, pondo pesos religiosos nos ombros dos homens. Ele disse: vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aprendam de mim que eu sou manso. Ou seja, ao invés de ter um fardo nos ombros, eu vou fazer vocês levitarem de alegria. Entende? Então, meus queridos, em quinto lugar, os pastores, eles mentem. Deixa eu recapitular. Em primeiro lugar, o maior roubo da história é o roubo dos líderes, usando o nome de Deus para dizer que comida que é trigo, cevada, coentro, cominho, hoje feijão, arroz, batata, legumes, jerimum, melancia, comida da roça. Dizer que é dinheiro. Porque 10% é uma porcentagem numérica, 20%, 30%. Dízimo é corte de foice, não tem nada a ver com isso. E era só para a tribo de Levi, das 12 tribos de Israel. Não era para outras tribos. Jesus, que era da tribo de Judá, nunca pegou dízimo. Mas estes brasileiros não fazem parte de nenhuma tribo e dizem que o povo está obrigado a dar dinheiro para eles, 10%, que é o dízimo da Bíblia. Mentira deles, são mentirosos. E vocês com vontade de atirar pedra em mim e de ficar com as bolas desses bichos na boca de vocês, que vocês são os animais também. Eu não estou generalizando, é uma boa parte de crente carniça que prefere ficar servindo a homens. Capítulo 1 de Romanos diz isso. Não venha se escandalizar aqui, dizendo que eu estou dizendo palavrão nem nada. Como é que eu vou falar essas verdades se não for do jeito brasileiro? Presta atenção. Então, em primeiro lugar, o maior roubo é dos pastores. Em segundo lugar, o Criador nunca pediu moedas. Em terceiro lugar, o dízimo na Bíblia era alimento. Em quarto lugar, dizem que é para a obra de Deus. Mas a obra de Deus foi Jesus ter morrido na cruz. Em quinto lugar, os pastores mentem sobre os gafanhotos. Eles dizem que em Malaquias 3:10, quando diz: vocês me roubam nos dízimos, nas ofertas, trazei os dízimos e as ofertas, e eu repreenderei o devorador. Mas quando você vai para Sofonias, para o livro de Amós, quando você vai para Malaquias, vai falar do cortador, migrador, assolador, devorador, destruidor. E esses gafanhotos, são lagartas, são pulgões, são bichos que cortavam as roças. E aí Deus prometeu em Malaquias, no capítulo 1, ele começa a dizer: essa palavra é para vocês sacerdotes que rejeitaram a minha lei, que é o amor. Vocês pegam coisas para vocês e não repartem com os carentes. Um tipo isso, entende? E quando fala que eles, toda a nação de Judá, representando os levitas, roubava porque não repartia com os carentes. A nação era representada por patriarca, entende? Toda a nação. Então as pessoas entendem que é os pobres que não estão dando dinheiro para os sacerdotes ricos. Não. Vós me roubais nos dízimos, que é corte de foice, nas ofertas alçadas. A alça era a asa da bolsa que estava na mão de quem? Do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro? Não, estava na mão dos falsos sacerdotes, helenistas, a crença dos persas, da ressurreição, do Deus lá de Israel, de céu, de inferno, de punição, de diabo, de anjo, de tudo. A alça estava na mão deles e já tinha prata e ouros, e eles não repartiam, como os apóstolos repartiram. Vós me roubais nos dízimos, nas ofertas alçadas. Por quê? Porque não ajudava os carentes, então está roubando. É tanto que Jesus falou em Mateus 25:30. Quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu com poder e grande glória e se assentar no trono da sua glória e do seu Pai, reunido de anjos em volta dele, e reunir as nações perante ele, e separar uns dos outros como o pastor separa os bodes das ovelhas, e dizer às ovelhas que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino eterno, preparado para ti desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso foste ver-me, estrangeiro e me recebeste. Quantos dirão: Senhor, quando foi que te vimos assim e fizemos por ti? Muita pessoa nem tinha aceitado Jesus, como dizia Billy Graham, essa história de aceitar Jesus. Não conhecia, mas fazia isso. Aí Jesus vai dizer assim: toda vez que fizeste um pequenino carente, fez para mim, venha bendito, possui o reino eterno. E vai dizer os que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Vai entrar Macedo, Valdemiro, José Wellington, Samuel Câmara, Silas Malafaia, todas essas lideranças que não ensinam a pegar os bens e repartir com os pobres. Apartai-vos de mim, malditos, fogo eterno no rabo de vocês, filhos de umas éguas, como a gente fala aqui no Ceará, né? Malditos, eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, preso, doente, estrangeiro, e vocês não cuidaram de mim, suas carniças. Carniça porque ele falou: vocês, fariseus, são como sepulcros caiados, por fora parece bonito, mas por dentro só carniça, só coisa podre. Aí eles vão dizer: Senhor, quando foi que te vimos assim
E não te ajudamos toda vez que deixou de ajudar os carentes, que estava diante de vocês, uma multidão de gente, e vocês... Como vão vocês, minhas ovelhas? Eu amo vocês. Tantos necessitados, vocês não repartiam, né? E agora, Senhor, mas nós falamos no teu nome, operamos milagres e maravilhas em teu nome. Nós fizemos tantas maravilhas, ele vai dizer. Mas apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O que é iniquidade? É colocar coisas no meu lugar. Vocês diziam que a minha obra era templo e não era. Vocês pegavam a Bíblia e diziam que era a minha palavra e não era. Continha a minha palavra, mas era um livro bem manipulado. Vocês diziam que o meu filho estava lá e não estava. E vocês cometeram iniquidade. Iniquidade é colocar coisas no lugar do Criador e palavras que o Criador não falou e dizer que era o Criador. Estão todos reprovados. É isso aí que vai acontecer, eu não tenho nem medo. E você, crente velho, sem vergonha e sem futuro. Como a gente diz aqui no Ceará, baitola velho, que quer se levantar para tirar pedra em mim, você vai contra o Cordeiro, que o Criador te repreenda, filho de uma égua. E você fique lá no seu lugar. Deixa eu terminar aqui. Ô pastor, você é reprimido, você é estressado, você tem que procurar um psicólogo. Não, tem que procurar a sua mãe, seu filho de uma égua. Você é um crente frustrado. Olha, fui pastor na Assembleia de Deus quase 10 anos, presidindo o campo, fiz tudo certinho, direitinho, deixei 4.000 amigos lá. Tem líderes lá grandes que disseram que na hora que eu quiser voltar, eles dão a palavra por mim, para eu estar lá de volta. E aí? Frustrado de quê? Tudo que eu fiz, eu fui bem sucedido. E aqui também eu vou ser bem sucedido, porque eu vou falar tudo aqui. Tá entendendo? Ser bem sucedido não é estar rodeado de riqueza, não. Quantas riquezas Jesus levou? Quantos colares de ouro? Quantas riquezas de Faraó Jesus levou dentro da caverna que ele estava lá? Tinha riquezas lá dentro? João Batista, quantas riquezas ele levou com o corpo dele? Quantos profetas andavam carregando riquezas? Naamã, o Ciro, que foi curado pelo profeta Eliseu, disse que dava roupa de festa e ouro e prata, e Eliseu não aceitou nada. Vamos abreviar. Olha, então, em sexto lugar, movem bilhões, sem pagar impostos, todo ano. Esses roubadores de homens que usam o nome do Criador. Está escrito, e farão de vós negócio. É o que acontece. Pergunta, se esse era o perfil dos discípulos, se está escrito que algum deles, eu vi até teólogo, cara, mentindo, dizendo que em Jerusalém e em Roma e Antioquia tinha templos lá. Deixa de mentir, rapaz. Então, em sétimo lugar, a pior coisa que nós teríamos no Brasil, por exemplo, seria um pastor presidente. Seria, cara. Porque só de ter senadores, só de ter deputados, só de ter esses cães gulosos trabalhando em favor desses talaricos da fé que estão no lugar do Messias, prostituindo essa prostituta babilônica que não é a noiva, já é terrível, imagina. Agora, eu digo a vocês, eu arrisco um palpite que nenhum líder dessas igrejas grandes, ninguém, nem Silas Malafaia, é claro que nunca iam querer ser um presidente. Por quê? Porque se eles fossem presidente, como eles iriam, digamos assim, cuidar da presidência da República, cuidar dos interesses dos senhores do mundo, trabalhar para os banqueiros internacionais, se eles são sócios de banqueiros, se eles já cuidam do império deles. Os banqueiros internacionais, eles trabalharam igual os pastores na área política, simplesmente tomando as coisas das pessoas com estratégias. Então, um líder religioso ganha muito mais do que qualquer presidente da República. Ele é livre, jamais ele iria querer ser um presidente, porque seria rebaixado, ganharia muito pouco. Estaria com os olhos do povo em cima. Os olhos do povo estão em cima deles, mas eles usam o nome de Deus para se defender, mas lá na presidência, né? Como não seria? Então, nenhum líder desse aí quereria ser presidente, não. Eles ganham mais como líder, é dinheiro que não é fiscalizado, né? Os agentes usados pelos comerciantes da fé, por esses homens e mulheres, esses bípedes, esses demônios em forma de homens, falando línguas esquisitas e usando o nome de Deus. Os agentes que eles usam gafanhotos, dizendo que quem não der dinheiro para eles, os demônios em forma de gafanhotos vai atingir a saúde deles, a casa dele, as coisas dele, para coagir as pessoas e ter medo. Eles usam também o inferno. Eles dizem que quem não dá dinheiro para eles está roubando a Deus. Não, a Deus não tem problema. O Criador não, ninguém rouba o Criador. O Criador, Jesus disse, a minha vida eu dou espontaneamente. Ele deu a vida para quem nele crê tem a vida eterna. Não tem nada para ninguém tirar de Deus. Deus já deu a vida para nós. E a gente com o suor do rosto consegue tudo aqui. Então, eles usam
o diabo também, para dizer que quem for infiel com Deus vai cair nas garras do diabo, é o diabo que está usando ele, não será arrebatado, e eles usam Deus também. Só que não é o Criador, eles usam Deus falso, dizendo que Deus quer que a pessoa dê dízimo e dê oferta, que é dinheiro, e ensina a Escritura ao contrário, viu? Em nono lugar, o povo é culpado, porque o povo ama e comete a mentira. Eu estou aqui falando, tudo que eu estou falando contra era para mim favorecer, era para eu estar com a igreja, segundo essa ótica, pegando dízimos e ofertas, usando o nome de Deus, fazendo o que os outros fazem. Pronto, esse povo me aplaudia e gostava de mim. Mas como eu saí desse sistema sem brigar com ninguém, na turma do seminário, com 63 alunos, eu me destaquei e fui convidado para ser pastor de igreja. Como pastor de igreja, ganhei patrimônios para a instituição e almas para o sistema. Deixando de ser pastor de igreja, entreguei de mãos beijadas à igreja, a última em Guaramiranga, que é uma cidade, uma das menores do Ceará, mas mais turística que existe. Eu tinha pedido a convenção para fazer um trabalho lá com 20 crentes, deixando a igreja com 300, porque eu quis. A igreja que me amava, que a mocidade era 60 jovens. Lá, meu pai e minha mãe congregou comigo. E as pessoas lá sabem da história. Tem o irmão Vandaglan Chaves, bem conhecido lá na igreja. A gente sempre conversa no Zap. Ele diz que foi o período espiritual melhor naquela igreja. Eu entreguei para ser itinerante e depois de itinerante eu sair fora do sistema sem brigar com ninguém, né? Então, todas essas benesses aí seria para mim. Se eu abrir mão é porque eu vejo que o reino de Deus não é isso. O caminho é estreito, a porta é apertada. É diferente. Estou abrindo a mente de vocês e o meu trabalho não é esse. Essa é a minha obra, é meu legado, mas o meu trabalho, meus filhos e eu trabalhamos com desenhos, artes, há 10 anos. Fazemos desenhos e vendemos em leilões em eBays. É assim que nós somos artistas, eu sou de uma família de artistas. O meu irmão mais novo, ele é veterano, desenhista, David Lima. O meu sobrinho, filho do presbítero, irmão Nequim, que é meu filho na fé, e eu elevei a presbítero trabalhando junto comigo, foi missionário e hoje é co-pastor, vice-presidente aqui da igreja. O filho dele, o Madison Lima, é veterano, desenhista, já fez edições, revistas em quadrinho. A irmã dele, a minha sobrinha Ruth Lima, desenha profissionalmente, assim como a Miriam, minha outra sobrinha, irmã da Ruth, irmã do Madison, desenha profissionalmente. Minha irmã mais nova, Maria Lima, desenha também. Os meus dois filhos, o Davi e o Francisco Filho, eles dois estão fazendo desenho perfeitamente também. Nem passa pelo eBay, é direto para clientes. E eu também desenho. Estou falando aqui porque eu vejo que é conveniente falar a verdade. E eu fico zangado aqui porque a gente entrega de graça e aparece alguns crentes vindo lá de Chernobyl, todo torto, todo tonto, e chega e diz: esse é um frustrado? Não. Eu fui convidado para presidir grandes igrejas e está lá riquíssimo. Esse tem de estudar mais. Eu cursei seminário, fiz as matérias de pedagogia e dei discurso para 42 neoformandos em uma das igrejas formados em pedagogia pela UVA, lá em Hererê, onde eu fui pastor 8 meses. E o secretário de educação disse: eu nunca vi tal conhecimento. O doutor Péricles Victor, que era juiz da comarca de Pereira e Hererê, quando eu trabalhei em Hererê, eu preguei na cidade de Pereira e Jaelson Santos, o pastor de lá, disse, o doutor Péricles Victor disse que daria os 26 mil reais, isso no ano de 99, pelos 750 que o pastor Frank ganha para ter esse conhecimento da Bíblia que o Senhor tem. E no primeiro campo, em 97, eu completando 21 aninhos, que eu fui pastor, em Marruais, distrito de Itauá. Um sargento da aeronáutica e professor de universidade, reitor de universidade, Rilmar, foi me processar porque eu teria chamado a santa deles de prostituta. Eu não falei isso, eu falei que a Santa Rita foi da boemia e tal, né? E aí eu conversei com ele, ele disse: não, doutor, houve um equívoco aí. E aí eles falaram com Haroldo Mota, advogado e pai de advogado em Fortaleza, muito conhecido. Conversei com ele 1 minuto, ele disse: vou doar uma estante que eu tenho na casa de Oneida, uma prima minha, aí, para você botar os seus livros. Ah, mas você só quer like. Eu trabalho com desenhos. Isso aqui tanto faz como tanto fez. Eu estou abrindo a mente de umas pessoas. Ou seja, vocês são mentirosos. A maioria desses crentes que estão em templos aí são litigiosos, são contenciosos, são polarizadores, são passeadores, são parciais, são simplesmente papagaios repetindo mentira que os líderes falam e não amam a verdade. É por isso que Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos.
Porfiai por entrar pela porta estreita, porque apertada é a porta, estreito o caminho que conduz à vida, e são poucos que entram por ela. Mas largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ele. É isso. Então eu estou aqui, um grãozinho de areia no Ceará, anônimo, pequenininho, falando essas palavras. Quando falta paciência, eu xingo esses filhos de umas éguas. Jesus chamou Herodes de raposa, chamou esses caras de podres, de sepulcros, de carniça, de malditos, e enfim. E João Batista também chamou eles de cobras, de víboras. E se Jesus estivesse aqui no Ceará e acabar chamando eles de bando de filhos de umas éguas, e vai por aí afora, até chamar de arrombado, alguma coisa do tipo. Com certeza seria. Se você concorda ou não concorda, não mire os canhõezinhos para mim, porque eu miro de volta e miro na tua cara. Aos amados do canal Abrindamente, da família Abrindamente, grande abraço, estamos juntos. Quero que vocês vejam esse vídeo, esse pequeno vídeo. A minha querida irmã Lília Lanner de Camboriú enviou. Faça uma rápida reflexão. Estamos juntos. Como que eu pude cair num golpe desse? Porque é um golpe. Olha só o que Geraldo Moraes fala aí. Um pastor cobrar dízimo na igreja sobre o budismo. é um golpe. Ah, espere. Vocês concordam, meu irmão? Coloca no O comentário maior aí. roubo da história não Comente foi aí, assalto ao compartilhe. trem pagador. O maior roubo da história não foi o assalto ao Banco Central, nem o roubo que teve agora no aeroporto, lá em Guarulhos. O maior roubo da história foi tomando dízimo das pessoas em nome de Deus, em forma de dinheiro. Esse é o maior roubo da história. É uma verdade. Deus nunca irmão. pediu dinheiro a ninguém. O dízimo cobrado na Bíblia São era daqueles que têm a alimento. capacidade de mentir para as pessoas desse E jeito. os defensores do Tanta dízimo me coragem. atacam dizendo: e como que vai pagar a luz da igreja? Igrejas são vidas, vamos usar a linguagem deles. Simples. Quanto que veio a luz? R$1.000. Pega 10 pessoas com 100, paga. Eu não posso dar 100, pega 20 com 50. Agora eu vou enganar vocês. Vou dizer que aquele gafanhoto lá é um demônio que vai na tua casa se você não dá dinheiro para Deus. Isso é o maior roubo que se fizeram. E em nome disso eles têm carro blindado. Em nome disso cada esquina tem uma igreja. Para pregar um Deus. Não é o Deus da Bíblia, tá? Que o Deus da Bíblia é um Deus de amor. Um Deus de justiça. Mas é um Deus de amor. Agora o Deus deles é um Deus que ameaça, que amedronta, que solta a mão, que manda para o inferno, que castiga, que bota de cama, que bota câncer. Eu estou falando do que eu vivi. Eu já entrei em lugares que a missionária disse: Deus está botando um câncer naquela irmã porque ela não deu dízimo. Olha, um absurdo. Como é que uma missionária faz uma revelação mentirosa dessa? E os bonitos, Pelo amor de Deus, irmão. aí no YouTube, quando ouçam essas mensagens, eles dizem assim: Geraldo prega contra a igreja. Ouça. Prega contra a igreja. Eu não prego contra a igreja, eu prego contra o alçapão. Eu também prego contra a falsa Eu não doutrina, sou contra a contra os igreja, não. pastores, eu sou contra o lobo. Não adianta me intimidar, Eu porque congrego vocês não vão me parar. e eu tenho um pastor. Aquele que me colocou de pé não me derruba. Volta para o covil de vocês e diz a eles que Deus está levantando um povo que vai massacrar esse sistema. Exatamente. Volta lá!